Olá a todos. Nessa aula a gente vai falar sobre probabilidade, incluindo 4 importantes tópicos dessa matéria: intersecção de eventos, regra da multiplicação, probabilidade condicional e eventos mutuamente exclusivos. Então vamos lá? Bom, então vamos começar falando de probabilidade condicional. Bom, probabilidade condicional é a probabilidade de um evento ocorrer em relação ao outro que já ocorreu anteriormente a ele. Então, a probabilidade condicional de A em relação a B ou o contrário. Aqui na fórmula exposta, a gente tem que P de A em relação a B é igual à intersecção da probabilidade entre os dois sobre a probabilidade de B. Ou seja, qual que é a probabilidade de A ocorrer, sendo que o evento B já ocorreu? É dessa maneira que deve ser lido. Ou também ao contrário, probabilidade de B em relação a A deve ser entendido como a intersecção de B com A sobre a probabilidade de A, certo? Agora, para que serve isso exatamente? Bom, a probabilidade condicional ela serve como uma restrição do espaço amostral. Então, sabendo que a gente tem um espaço amostral composto por esse tamanho finito S, ao estabelecer uma relação entre A e B, poderemos restringir o espaço amostral, S', para termos a real probabilidade de algo acontecer considerando um evento anterior. Então, você tem que se perguntar se os eventos em que estamos tratando são dependentes ou independentes. Bom, como saberemos disso? Se probabilidade de B em relação a A é igual à própria probabilidade de B, os eventos serão independentes. Ou seja, a probabilidade de B acontecer não é influenciado pela probabilidade de A, do evento A. Ou seja, são eventos independentes. Eles ocorrem de maneira independente, onde um não influencia no resultado do outro. Já se probabilidade de B em relação a A é diferente da probabilidade de B sozinho, quer dizer que o evento A influenciou diretamente no evento B, já que o A foi ocorrido anteriormente a B. Portanto, o evento A participou e influenciou o resultado de B, e o evento B, então, depende do evento A no seu resultado. Então, são eventos dependentes. Bom, eu vou dar aqui um pequeno exemplo de que a lógica às vezes é muito melhor que a fórmula para resolver esse tipo de exercício. A fórmula nós já sabemos. Agora, na lógica, vamos a um exemplo prático. Ao lançar um dado comum, qual a probabilidade do número 2 do número ser 2, sabendo que o número na face superior do dado é um número par? Bom, então vamos às possibilidades. Lembrando que o espaço amostral, no caso de um dado, se você, desconsiderando o exemplo aqui, o espaço amostral de um dado é ele cair com a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, esse seria o meu espaço amostral total a considerar todas as faces de um dado. Seria aqui o meu espaço amostral S. Bom, agora, atentando ao seu exemplo, é importante que atentar a esta palavra, sabendo que dado que qual que é a probabilidade dado que o número na face superior do dado é um número par? Bom, ao dizer que não sabemos qual é o número, mas sabemos que é um número par, o espaço amostral acaba sendo restringido, pois um é ímpar, o 3 e o 5 também são ímpares, ou seja, os únicos números possíveis de serem pares na face do dado são os números 2, o número 4 e o número 6. Portanto, esse será o nosso novo espaço amostral na probabilidade condicional, ou seja, espaço amostral S', foi restrito o espaço amostral. Aqui no caso, qual a probabilidade então de ser o número 2 dentre as possibilidades? Os casos favoráveis são o quê? Será apenas o número 2. Então, é um caso favorável dentre todos os possíveis. Os possíveis pode ser a face 2, a face 4 ou a face 6. Ou seja, 3 casos possíveis. A resposta é 1/3, que é aproximadamente 33,3%, certo?
Bom, então agora vamos falar um pouco mais sobre eventos dependentes e independentes. Tudo bom? Então vamos lá. Na probabilidade condicional, temos dois tipos de eventos como tratados anteriormente. Os eventos independentes são aqueles que dois eventos ou mais independem entre si, sendo que a probabilidade de P de B em relação a A é a própria probabilidade de B ou vice-versa. Sendo assim, o evento A não altera no resultado do evento B. Vamos a um exemplo. Probabilidade de uma moeda ser lançada nas duas vezes e nas duas cair com a parte superior coroa. Bom, então a gente tem dois eventos a serem considerados. O primeiro lançamento, a cair com a face superior coroa, e o segundo lançamento, que é também cair com a face superior coroa. No primeiro lançamento, qual a probabilidade de sair coroa? Bom, você tem quantos casos favoráveis? Um caso favorável, que é coroa. Qual é o espaço amostral? Cara ou coroa? Então, cara ou coroa são o espaço amostral total, são todas as possibilidades. E entre essas duas, uma apenas é favorável, ou seja, a probabilidade de cair com a face superior cara é 1,5. Esse foi o primeiro lançamento, ou seja, o evento A. Agora vamos ao evento B. O evento B, cair com a face superior coroa novamente. Bom, qual que é a probabilidade de cair coroa no segundo evento, no evento B? Também é 1,5, sendo os casos favoráveis cair coroa e os possíveis cara ou coroa. Sendo assim, a probabilidade de uma moeda ser lançada duas vezes e nas duas sair com coroa é, na primeira, 1,5 vezes, na segunda, 1,5. Lembrando-se que, multiplicando-se as probabilidades, temos a condição estabelecida por E. Então, cair uma vez coroa e cair a segunda vez coroa, que nos representa uma probabilidade de P probabilidade A intersecção B, ou seja, os dois eventos ocorrerem simultaneamente, igual a 1/4. Vemos aqui que tanto a probabilidade de PB em relação a A é 1,5, como a probabilidade em B sozinho é 1,5, ou seja, são eventos independentes. O lançamento em A depois em B é a mesma probabilidade se fosse feito o lançamento apenas em B. Então, P de B em A é exatamente igual à probabilidade de B sozinho, ou seja, são eventos independentes. Bom, continuando, vamos falar agora de eventos dependentes entre si. Os dois eventos são dependentes quando o resultado de um influencia diretamente no resultado do outro. Então vamos falar então sobre PB em relação a A é diferente do resultado de PB sozinho. Ou seja, o PA ele altera diretamente o resultado da probabilidade em B. Exemplo, em uma urna há 5 bolas brancas e 5 bolas pretas. Qual a probabilidade de retirar uma bola preta na primeira e na segunda tentativa, considerando que não há reposição? Bom, então, no evento A é retirar a primeira bola preta e o evento B é retirar a segunda bola preta na sequência e lembrando, sem reposição. Bom, qual que é a probabilidade de retirar na primeira vez uma bola preta? 5 décimos. Por quê? 5 são os casos favoráveis, há 5 bolas pretas. Qual é o número de casos possíveis? 10 bolas no total, ou seja, 5 bolas pretas que são as favoráveis a serem retiradas sobre o total de bolas a serem retiradas, que somam-se as pretas e as brancas, que são as 10. Tudo bem, esse aqui é o evento A. Já no evento B, temos que considerar que uma bola preta já foi necessariamente retirada. Sendo assim, temos que subtrair uma bola preta do total de bolas pretas do espaço amostral e subtraindo-se uma bola preta do espaço amostral, também subtraímos uma bola ao total das urnas, que é a própria preta. Portanto, para resgatar uma bola preta na segunda tentativa, teremos 4 casos favoráveis,
em um espaço total de 9 possibilidades, porque já retiramos uma bola preta no caso A. Ou seja, a probabilidade de B seria diferente da probabilidade de B em A. Portanto, a probabilidade de B em A, que é 4/9, seria diferente da probabilidade de B separada, que seria também 5/10. Como 5/10, que é a probabilidade de PA, e 4/9 a de B sendo influenciada, de PB em A sendo influenciada diretamente por A, temos aqui eventos dependentes, ou seja, um evento depende do outro. O evento B depende do A no seu resultado. Portanto, multiplicando-se as probabilidades novamente, a intersecção B, ou seja, de o evento A e B ocorrerem simultaneamente, faz-se a multiplicação 5/10 vezes 4/9. Estamos garantindo a probabilidade de tirar uma bola preta na primeira tentativa e uma bola preta na segunda tentativa, que é igual a, simplificando-se as equações do final, 2/9. Certo? Então, esses são eventos dependentes. Bom, agora vamos falar da própria intersecção de eventos. Quando temos eventos independentes, ou seja, um resultado do A não influencia no resultado do B, basta multiplicarmos separadamente os eventos, ou seja, PA vezes PB, indicado sempre pela, na língua portuguesa, expressão E. A e B ao mesmo tempo ocorrerem é dado pela letra E. Bom, agora em eventos dependentes um do outro, é PA e a probabilidade de B em relação a A, ou seja, com A influenciando no resultado de B diretamente. Então, a probabilidade de A intersecção B ocorrer é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B em relação a A já ocorrida. São eventos dependentes. E também temos na terceira categoria eventos mutuamente exclusivos, que é o último tópico. Os eventos mutuamente exclusivos, temos que a intersecção entre a probabilidade de A e B é zero. Podemos exemplificar isso no diagrama de Venn. Bom, no espaço amostral, que é o espaço S, que inclui tanto B quanto A, temos no A números 1, 2, 3 e em B 6, 7, 8. Qual seria a intersecção? Essa área. Agora, qual que é a probabilidade de ser escolhido um número que pertence tanto a A e tanto a B? Vamos ver um exemplo mais específico. Em uma pesquisa onde o entrevistado tem que escolher entre duas opções, já realizou compras online ou nunca realizou compras online, em um universo de 30 entrevistados, portanto, o espaço amostral S é igual a 30, qual a probabilidade de selecionar aleatoriamente um entrevistado que já realizou compras online e nunca realizou compras online? Então, já realizou e nunca realizou. Bom, então, a probabilidade de A intersecção B, sendo A já realizou e B nunca realizou, sabemos que essa intersecção é nula. A probabilidade de ocorrer os dois eventos simultaneamente é igual a zero, porque não há como uma pessoa ter realizado compras online e ao mesmo tempo nunca ter realizado compras online. Portanto, a probabilidade é zero. Isso não pode acontecer. São eventos mutuamente exclusivos. Um exclui o outro. Certo? Bom, então essa foi a explicação teórica. Agora vamos aos exercícios para dar mais entendimento ao universo da probabilidade. Espero que tenham entendido até aí e não tenha ficado nenhuma dúvida. E se ficou, veremos agora alguns exercícios. Passo as palavras para o Gabriel. Até mais. Bom, pessoal, então continuando aqui, a gente vai fazer um exercício para exemplificar todos os conceitos demonstrados até aqui. Então, o exercício ele diz: em uma pesquisa feita por amostragem, foram entrevistados 1.800 cidadãos idosos
e se já haviam sido vídeos de telemarketing desonesto. Aí o exercício traz os dados em uma tabela. E aí temos duas perguntas a serem respondidas. A primeira é: suponha que uma pessoa seja aleatoriamente selecionada entre cidadãos idosos. E aí ele pede para encontrar as probabilidades indicadas. E a outra pergunta é: encontre a probabilidade e discuta se essa probabilidade ela é igual a zero e explicar se sim ou não e o seu porquê. Bom, então continuando aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício é terminar de concluir essa tabela calculando os totais, tanto os totais da soma das linhas e os totais da soma das colunas. Por quê? Porque esses totais eles vão nos mostrar o espaço amostral que a gente vai usar para calcular as probabilidades. Então, continuando aqui, a gente vai ter o nosso primeiro exercício, que diz: suponha que uma pessoa seja aleatoriamente selecionada entre esses cidadãos idosos. Encontre as probabilidades a seguir. Então, a primeira probabilidade que ele pede para a gente encontrar é a probabilidade dessa pessoa já ter sido vítima e, ao mesmo tempo, pertencer ao grupo C. Então, aqui a gente já tem a nossa tabela e vamos começar a calcular. Então, primeiro, a gente denota a probabilidade matematicamente, aqui pela probabilidade dessa pessoa já ter sido vítima, que aqui no caso é representado pelo grupo J, né? Então a gente coloca J, interseção, que representa as características em comum, né? Então no caso a pessoa já ter sido vítima e pertencer ao grupo C, e pertencer ao mesmo tempo ao grupo C. Então aqui matematicamente a gente calcula a probabilidade das pessoas pertencer ao grupo J e, no caso vezes, a probabilidade dessa pessoa pertencer ao grupo C, dado que o evento J já ocorreu. Então, perceba que quando a gente fala dado que o evento J já ocorreu, a gente restringe ao universo do grupo J e a gente descarta o universo do grupo das pessoas que não foram vítimas. Então a gente vai trabalhar somente nesse universo de pessoas que já foram vítimas, nesse caso. Então, calculando, a gente tem a probabilidade dessa pessoa pertencer ao grupo J. Então, a princípio, a gente tem dois grupos. Então, a gente tem o grupo de pessoas que já foram vítimas e que nunca foram vítimas. Então, a probabilidade dessa pessoa pertencer ao grupo que já foram vítimas é de 312 sobre o universo de 1800. Porque ela pode pertencer ao grupo de pessoas que foram vítimas ou não foram vítimas. Vezes, que o vezes representa a nossa letrinha mágica E. A probabilidade dessa pessoa pertencer ao grupo C. Então vamos ver aqui para o grupo C. Então essa pessoa ela poderia pertencer ao grupo de pessoas que já foram vítimas ou que não foram vítimas. Porém, a gente vai calcular a probabilidade da pessoa pertencer ao grupo C, dado que o evento J já ocorreu. Então a gente vai se restringir ao universo do grupo J. Então a gente descarta o universo do grupo N. Então o nosso novo universo vai ser o universo de 312 pessoas. Então a probabilidade dessa pessoa pertencer ao grupo G, o grupo C e J ao mesmo tempo é de 61 sobre 12. Então fazendo um cálculo rápido aqui, a gente corta aqui em cima e aqui embaixo. A gente fica com 61 sobre 1800. A próxima pergunta é a probabilidade dessa pessoa nunca ter sido vítima e pertencer ao grupo A. Então repare aí que a lógica é basicamente a mesma. A gente tem a nossa tabela e denotando pela linguagem matemática, a gente vai ter a probabilidade dessa pessoa nunca ter sido vítima, que é o grupo N, interseção com a probabilidade dessa pessoa pertencer ao grupo A. Então, representando aqui, a gente vai ter a probabilidade dessa pessoa pertencer ao grupo N e a probabilidade dessa pessoa pertencer ao grupo A, dado que o evento N já ocorreu. Então, a probabilidade dessa pessoa pertencer ao grupo N é, a princípio, a gente novamente, essa pessoa poderia pertencer ao grupo que já foram vítimas ou que nunca foram vítimas. Então, para a gente calcular a probabilidade dessa pessoa
pertencer ao grupo que nunca ter sido vítima, a gente está trabalhando com um universo de 1.800 pessoas. Então a gente vai ter 1.488 sobre 1.800. E depois a gente vai calcular a probabilidade dessa pessoa pertencer ao grupo A. Então perceba que ela pode pertencer ao grupo de pessoas que foram vítimas ou que nunca foram vítimas. Porém, a gente está dizendo, o exercício nos diz que essa pessoa pertence ao grupo de pessoas que nunca foram vítimas. Então a gente descarta o universo de pessoas que já foram vítimas. Porque a gente já sabe que ela pertence ao grupo que nunca foram vítimas. Então a gente só trabalha com esse universo. Então a probabilidade dessa pessoa pertencer ao grupo A e ao grupo que nunca foram vítimas é de 698 sobre o universo de pessoas que nunca foram vítimas, que é 1.488. Fazendo novamente uma conta rápida, a gente só corta aqui em cima e aqui embaixo. E a gente tem 698 por 1.800. Bom, a próxima pergunta é: encontre a probabilidade dessa pessoa pertencer ao grupo B e ao grupo C ao mesmo tempo. E a gente vai ter que discutir: essa probabilidade é igual a zero? Explique por que sim ou por que não. Então, vamos raciocinar um pouco. É possível a gente escolher uma pessoa e ela pertencer ao grupo B e ao grupo C ao mesmo tempo? Porque esses grupos aqui eles estão relacionados à idade da pessoa escolhida. Então, é bem óbvio que não tem como, porque se eu escolher uma pessoa, não tem como ela ter 79 e 80 anos ao mesmo tempo. Então, neste caso, a probabilidade é zero, porque não há como selecionar uma pessoa de dois grupos diferentes ao mesmo tempo. Sendo assim, elas são mutuamente excludentes, porque a idade dela é a idade dela, é uma idade fixa, né? Não tem como ela ter duas idades ao mesmo tempo. Então, denotando aqui pela linguagem matemática, a probabilidade de a gente pegar uma pessoa que pertence ao grupo B e C ao mesmo tempo será zero. E por último, a gente vai representar esse exercício por meio da linguagem Python. É importante aqui, primeiro, antes da gente passar por uma linguagem de programação, entender primeiramente os conceitos e os princípios que envolvem o problema, seja qual for ele que você for trabalhar. E aí depois a gente transcreve ele para uma linguagem de programação para a gente ter certeza de que o programa que a gente está criando ele está executando corretamente os conceitos e os princípios e consequentemente dando os cálculos corretos. Então, pessoal, para a gente fazer a nossa programação em Python, a gente vai usar o ambiente do Google Colab. É muito simples, basta você digitar Colab na pesquisa do Google e você vai achar rapidamente. Para você conseguir utilizar essa plataforma, basta que você tenha uma conta de e-mail e já está tudo certo. Eu já deixei digitado aqui os dados do nosso problema. Deixei ele digitado na forma de uma lista, né, que a gente coloca entre colchetes, para a gente economizar um pouco de tempo. Porém, perceba que quando eu pedir para exibir esses dados, ele vai me exibir de uma forma muito simplista e a gente não tem como trabalhar muito bem esses dados. Então, para a gente trabalhar melhor, a gente usa uma biblioteca da linguagem Python que é muito utilizada para a ciência de dados. Que é a biblioteca, a gente vai importar uma biblioteca, né? Então a gente utiliza o comando import, que vai importar a biblioteca pandas. E aqui a gente escreve spd para a gente não ter que ficar digitando pandas toda hora, a gente só digita pd. Então como que a gente utiliza essa biblioteca? A gente vai criar uma variável aqui, eu vou chamar de tabela, e a gente vai atribuir ela a função que está dentro da biblioteca pandas, chamada dataFrame. Né? Data vem de dados e frame vem de quadro. Então é um quadro de dados, uma tabela de dados. Né? A gente vai criar uma tabela. E aqui eles têm essa função tem alguns atributos dentro dela. Né? O primeiro é o atributo data, que a gente vai digitar os nossos dados. Então, como eu já deixei eles guardados aqui dentro da variável dados, basta a gente indicar para o programa e pedir para ele exibir
a variável tabela. Então olha só como já vai mudar. Só agora a gente já tem nossos dados organizados da mesma forma que estavam no exercício. Então a gente já consegue trabalhar melhor. E uma coisa importante também são os índices. Perceba que a primeira linha e a primeira coluna são denotados pelo índice 0. A segunda linha e a segunda coluna são denotados pelo índice 1. Então Python ele começa a trabalhar a partir do valor 0. Isso é importante. Na hora da gente localizar, isso é importante para a gente conseguir localizar corretamente os valores dentro da nossa tabela de dados, para a gente não errar na hora de realizar os cálculos. Mas então, completando aqui os nossos atributos, o DataFrame também tem um outro atributo chamado Index, né? Que ele vai dar o nome das linhas, né? Então eu deixei aqui também já digitado aqui na variável linhas. E ele também tem o atributo columns, que ele vai nomear os nomes das colunas, que eu deixei aqui também já digitado na variável colunas. Então perceba como vai ficar. Agora a gente já tem algo muito mais parecido com o que a gente já tinha no exercício. Deixa eu só arrumar aqui, entre parênteses N. Aí pronto, vou dar de novo. Aí. Agora, o que a gente quer fazer? Lembra que a gente tinha que completar as nossas com os totais, né? Fazendo a soma das nossas linhas e colunas. Então primeiro a gente vai fazer a soma das linhas. E como que a gente vai fazer isso? A partir da nossa tabela, a gente vai utilizar o comando lock para adicionar uma nova coluna. Então, como que a gente vai fazer isso? Só digitando aqui primeiro. O comando lock, ele tem, eu deixei aqui indicado também, tem dois atributos. Primeiro você indica as linhas, depois você indica as colunas. Quando eu coloco esses dois pontos, eu estou dizendo pro programa que eu quero utilizar todas as linhas. E aqui nas colunas, perceba que a gente não tem uma coluna total. Então, automaticamente, ele vai criar essa coluna para mim. E eu quero atribuir a esta coluna a soma de todos os dados. E dentro do valor soma, a gente tem que indicar para ele esse atributo aqui, axis, que quando ele pode ter valor 1 ou valor 0. Quando a gente coloca valor 1, a gente está dizendo para ele somar todas as linhas. Quando a gente colocar valor 0, a gente está dizendo para ele somar somente todas as colunas. Então vamos pedir para ele exibir aqui. Desculpa, exibir a tabela. Esqueci aqui. Desculpa, escrevi errado aqui. Tabela. Ponto. Agora ele exibiu uma nova coluna, que são as colunas totais, que perceba que são a soma das linhas, né? Então, se a gente somar esses valores aqui, a gente vai ter aqui. E agora, a gente tem que fazer a soma das colunas. Então, a gente coloca aqui uma nova linha de código. E a gente vai fazer basicamente o mesmo comando, né? A gente faz tabela, localizar, só que dessa vez a gente vai querer coluna, a linha total, né? E todas as colunas. E a gente vai querer atribuir essa linha a soma de todas as colunas, né? Lembra que para somar todas as colunas a gente tem o axis igual a 0. Então a gente soma aqui
pede para exibir. E agora a gente tem a nossa tabela completa. E a gente já consegue realizar, né, os cálculos das probabilidades. Então, fazendo a primeira probabilidade aqui, que era a probabilidade de a pessoa já ter sido vítima e pertencer ao grupo C, a gente vai criar uma nova variável aqui. Então, probabilidade JC, vou chamar assim, e a gente vai localizar os valores dentro da tabela. Então, a gente vai para tabela, só que agora a gente vai localizar eles pelos índices, né? Então, a gente vai usar o comando iloc, né? Que é loc de localizar, e o i pelo índice. Então, a probabilidade dessa pessoa já ter sido vítima a gente quer o valor 312, a gente quer fazer 312 sobre 1800. Então, o valor 312, perceba que ele está na linha 0, 1, 2, 3, ele está na linha 3, coluna 0. Então, a gente vai colocar linha 3, coluna 0, dividido, deixa eu colocar entre parênteses aqui para ele não dar erro, né? Dividido pela tabela o 1800. O 1800, percebe que ele está na mesma linha, então linha 0, 1, 2, linha 3, só que ele está na coluna 0, 1, 2, coluna 2. Então a gente quer coluna linha 3, coluna 2. Então primeiro a gente pegou esse valor, colocamos a divisão sobre esse valor. E agora a gente separa aqui entre e a gente vai fazer esse valor vezes a probabilidade de pertencer ao grupo C, dado que o evento J já ocorreu, né? Então a gente quer 61 sobre 312. Então basta a gente fazer a mesma lógica. Coloca aqui entre parênteses, tabela, iloc. 61 está na linha 0, 1, 2, coluna 0. Então, linha 2, coluna 0. Dividido, parênteses. Então, a gente vai ter a nossa tabela, a gente localiza 312, que é o valor 312. Então, linha 0, 1, 2, 3, linha 3, coluna 0. Linha 3, coluna 0. E a gente pede para ele exibir o resultado. PJC. Aqui ele vai exibir em decimal, mas perceba que se você dividir o valor fracionário que a gente encontrou antes, você vai chegar ao mesmo valor, né? Se você tiver uma variável só no seu programa, você pode simplesmente digitar novamente essa variável. Caso contrário, você tem que digitar print, né, que significa imprimir, e ele vai imprimir também corretamente, sem maiores problemas. E aqui a outra probabilidade era a probabilidade dessa pessoa nunca ter sido vítima e pertencer ao grupo A. Então a gente vai usar a mesma lógica. Então eu vou chamar aqui nunca ter sido vítima NA. Criar essa variável e a gente vai localizar na nossa tabela. Então a gente vai tabela .iloc. Então a probabilidade dessa pessoa nunca ter sido vítima está aqui representado. A gente quer os valores 1488 sobre 1800. Então 1488 está na linha 0, 1, 2, linha 3, coluna 0, 1, coluna 1. Então, linha 3, coluna 1, dividido. Aqui vai até a nossa tabela de novo, .iloc, 1800. A gente quer localizar o 1800, tá? Linha 0, 1, 2, 3, linha 3, coluna 0, 1, 2, coluna 2, linha 3, coluna 2.
vezes a probabilidade de pertencer ao grupo A e nunca ter sido vítima. Então a gente quer 698, 1488. Então basta a gente repetir o processo. Tabela, iloc, 698, linha 0, coluna 01, linha 0, coluna 1, dividido por tabela iloc, 1488 está na linha 0, 1, 2, 3, linha 3, coluna 0, 1. Linha 3, coluna 1. Basta a gente pedir para ele apresentar o valor agora. E a gente tem o mesmo resultado, só que novamente em valor fracionado, né? A gente não está com fração, está com valor decimal. Mas é isso, espero que isso tenha te ajudado, que você tenha gostado. E é isso. Obrigado.